Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje estou usando uma blusa que tem as cores cinza, bege e preto. Sobre ela, uma jaqueta preta. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Na aula de hoje, estudaremos a relação entre textos. Vem comigo! Conto é uma narrativa curta. Começo, meio e fim são narrados de maneira breve, mas suficiente para contar uma história completa. Tadeu e Maria Angélica. À primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música, de viagens, mas acima de tudo amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. No começo, isso não era um grande problema. Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava as vitórias do time dele, e Tadeu até dava parabéns para Maria Angélica quando o clube dela vencia. Mas talvez isso só acontecesse porque os dois times eram muito ruins e as vitórias muito raras. Então, no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Novos reforços foram apresentados, técnicos foram contratados, as equipes melhoraram e as torcidas começaram a ter esperanças. As coisas mudaram tanto que os dois times chegaram à final do torneio. Tadeu comprou um uniforme azul e amarelo para ir ao estádio. Maria Angélica foi com uma enorme bandeira verde e branca. Os dois sentaram lado a lado durante a partida. Para evitar brigas, tentaram não vibrar demais quando seus times acertavam um lance, nem zombar do outro quando a equipe adversária cometia algum erro. O 0-0 vinha mantendo a paz do casal. Porém, no último lance do jogo, quando o time de Tadeu marcou o gol da vitória, ele não se conteve e gritou: Gol! E assim mesmo, com 10 letras O. Mas ele não parou por aí. Começou a dançar em volta de Maria Angélica enquanto cantava. Eu, o meu time é um terror. Eu, o seu time é perdedor. Maria Angélica ficou verde de ódio, então disparou. Tadeu, você passou dos limites. Cartão vermelho. Como assim, Maria Angélica? Você está me expulsando de campo? E do casamento, você pisou na bola. Tá, eu exagerei, mas também não precisa entrar de sola. Agora é tarde, você chutou nosso amor para escanteio. Calma, eu não quero tirar o time de campo. Vamos tentar um segundo tempo. Não, senhor. Você já estava na marca do pênalti. Pode ir para o chuveiro. Quem sabe uma prorrogação? Não. Fim de jogo. Tadeu sentou na arquibancada, apoiou a cabeça nas mãos e disse: Tudo bem, Maria Angélica. Se você quer que eu pendure as chuteiras, é assim que vai ser. Mas isso me deixa muito triste, porque a gente fazia uma tabelinha e tanto. Eu acho que você bate um bolão, e sempre que eu chegava em casa, corria para o abraço. Sabe, eu vestia a camisa do nosso casamento. Eu jogava por amor. Aquela declaração deixou os olhos de Maria Angélica encharcados como um maracanã sem drenagem. Então ela jogou longe sua bandeira e pulou sobre Tadeu, como se ele tivesse marcado um gol decisivo. Tadeu olhou fundo nos olhos de Maria Angélica e com voz emocionada cantou. Nosso amor é um terror. Tadeu foi a coisa mais linda que alguém já me disse. Então, os dois beijaram-se, fizeram as pazes e viveram felizes para sempre. Ou pelo menos até a próxima final de campeonato. Você deve ter percebido o sentido figurado de algumas expressões. Vamos destacar algumas expressões relativas ao futebol e seu significado no relacionamento de Tadeu e Maria Angélica. Você pisou na bola, vacilou, errou. Você chutou nosso amor para escanteio, abandonou, não deu valor.
Tá, eu exagerei, mas também não precisa entrar de sola. Ser tão dura, tão severa. Calma, eu não quero tirar o time de campo. Desistir. Vamos tentar um segundo tempo. Uma nova tentativa, uma outra chance. Compare o próximo texto com o conto que você acabou de ler quanto à finalidade. Está lançado o desafio. A importância do futebol na vida dos brasileiros. No Brasil, o esporte mais praticado pelo povo é o futebol. Não existe limite para essa prática esportiva. Homens, mulheres, crianças, idosos, negros, brancos, todos praticam, independente da religião ou condição socioeconômica. Todos são iguais durante a partida. É um hábito conversar com os amigos sobre o futebol, ir ao estádio ou assistir ao seu time pela TV. Talvez por esse motivo, essa prática esportiva é considerada uma febre nacional. Desde cedo, o brasileiro aprende a dar seus primeiros passos a chutar uma bola. Logo depois, entra em uma escolinha de futebol. Durante o crescimento, na cabeça do jovem, um único sonho: tornar-se uma grande estrela do esporte. E para os que conseguem o estrelato, dinheiro não faltará. Pena que é uma minoria. Além disso, o futebol tem a ver com outras coisas, boas e ruins. O lado bom é que quando dois times jogam, a expectativa das torcidas é total, a alegria é máxima. Ao primeiro gol, todos vão ao delírio. Como esporte de equipe, sua prática nos leva à necessidade do desenvolvimento de um alto nível de companheirismo. Mas algumas coisas também incomodam, como o racismo e a violência nos estádios. No fundo, não há coisa mais linda do que observar nossa seleção brasileira ao participar de uma competição de alto nível, conquistar o primeiro lugar e ouvir o hino nacional ser tocado. Enfim, por ele ser tão importante para o povo, temos como obrigação cuidar e organizar esse esporte. A relação entre os textos. Título: Tadeu e Maria Angélica. Finalidade: narrar a história de um casal que se desentende por causa do futebol. Título: A importância do futebol na vida dos brasileiros. Finalidade: mostrar como o futebol está presente na vida dos brasileiros. O futebol está presente nos textos trabalhados. O esporte é tratado de formas distintas nos dois textos, mas podemos perceber sua importância. Esta é a relação entre os textos trabalhados na aula de hoje. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. O futebol está presente nos dois textos trabalhados na aula de hoje. Tadeu e Maria Angélica narra a história de um casal que quase rompe o relacionamento por causa do futebol. A importância do futebol na vida dos brasileiros apresenta ideias, opiniões e argumentos sobre o futebol na vida dos brasileiros. Alguns princípios importantes no futebol e na vida. A repetição leva à perfeição. Treinar é importante para quem deseja alcançar grandes resultados. É importante definir metas. Os jogadores precisam ter a noção exata dos objetivos que o time deseja alcançar a cada temporada. Liberdade criativa. É importante dar espaço à criação, mas isso precisa ser feito na medida certa. Egos devem ser bem administrados. Do contrário, causam desequilíbrio na equipe. Ter espírito de equipe. Precisamos considerar os demais para alcançar o sucesso. Há jogadores que se destacam e podem até salvar a partida, mas eles não jogam sozinhos.
Aceitar as regras do jogo. Na vida também há regras, hierarquia e funções. É necessário entender para respeitar. Desafio: pesquise outros textos que tenham relação com o assunto abordado nas leituras de hoje, o futebol. Faça uma comparação entre os textos encontrados. Mãos à obra. No jogo da vida, todas as nossas conquistas devem estar baseadas na integridade, na honestidade e no respeito. Só assim elas terão verdadeiro valor. Chegamos ao final de mais uma aula, a relação entre textos. Analisamos 2 textos que têm em comum o futebol. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau!